TV Câmara Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que tem como tema Flasco e a luta contra o corte de luz da CPFL. Essa primeira parte está sob a presidência da vereadora Mariana Conte. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, boa tarde aos trabalhadores da Flasco aqui presentes. Eu gostaria de saudar a presença de vocês. Essa primeira parte da sessão foi chamada pelo nosso mandato para discutir o corte de luz que aconteceu no dia 30 de março na fábrica Flasco, a fábrica ocupada pelos trabalhadores. É importante dizer que a fábrica, a Flasco, há 14 anos está sendo gerida pelos trabalhadores, depois de um processo de falência da fábrica. Os trabalhadores, de forma organizada, têm produzido, têm continuado com os trabalhos da fábrica e, no meio de um processo de negociação, no dia 30 de março, a CPFL cortou a energia da fábrica, o que, inclusive, colocou em risco os trabalhadores, porque existiam trabalhadores operando o maquinário naquele momento, poderia ter acontecido uma tragédia, poderia ter danificado os equipamentos, não se sabe ainda qual foi o impacto disso nos equipamentos, e além de ser uma ação muito arbitrária, na minha opinião, porque existia um processo de negociação das dívidas que a Flasco tem. Mas, para dar início a essa atividade, nós vamos passar um pequeno vídeo de 15 minutos falando da história da fábrica e falando sobre o corte de energia da CPFL na fábrica ocupada. Então, assistam o vídeo com a história da Flasco. A Flasco é uma firma ocupada, né, que todo mundo sabe que os patrões abandonou a gente aqui, e a gente ocupou. Você sabe que ocupar a fábrica, ou terra que seja, é um negócio assim, é montar num cavalo doido, né? É muita dívida antiga, é muito complicado. Essa de corte de luz, de falência, pedido de falência, então é matar um leão por dia. Eu sou operadora de máquina. Quando eu entrei como ajudante geral. Meu nome é Sueli Gomes, eu trabalho no RH. Sou operador de máquina e sou membro do conselho de fábrica também. Sou advogada, estou aqui desde 2007. Operador de máquina, eu faço faxina, eu trabalho no moinho, também moendo. Tudo que até limpar banheiro eu vou limpar. Todos que estão aqui, todos são batalhadores. Os trabalhadores fecharam a entrada da fábrica. Tanto é que no dia da reunião da ocupação, que era para ser ocupado e discutir a ocupação, nem foi aqui na fábrica. Nós fomos na associação de bairro para discutir
a ocupação. Eu lembro bem o dia da ocupação, foi dia 12 de junho de 2003. Assim, eu achei emocionante. Falei assim, agora sim, as coisas vão ser diferentes. Porque o patrão foi fácil. Ele fez dívida, ele deixou a gente na pior e foi embora, sem dar satisfação para ninguém. Hoje não, hoje nós temos satisfação. Nós tivemos a primeira decisão de, quando ocupou a fábrica, reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40, e depois nós conseguimos fazer um estudo e conseguir reduzir para 30 horas a jornada semanal sem redução de salário. Mudou muita coisa, porque na época que era do patrão, nós não recebia salário, não recebia 13º, fundo de garantia, nada. E nós trabalhávamos bem mais. Hoje nós reduzimos a carga horária para 30 horas semanal, e o resto da outra hora para ficar com a família. Alguém que gosta de fazer curso, vai fazer um curso. Quem gosta de estar nas comunidades fazendo debate, vai para as comunidades fazer debate político. O bom mesmo é a liberdade que você tem. Você tem que ter a responsabilidade, mas você tem liberdade, que você não tem aquela preocupação de já entrar preocupado de que o patrão, se você não fazer as coisas certas, o patrão vai estar te cobrando, só cobrando resultado. Aqui a gente sabe que o resultado é para nós mesmos. Final de semana, assim, tipo, todas as quarta-feiras tem uma reunião de comissão de fábrica, né? A gente tem mais ou menos 8 a 9 pessoas que participam dessa reunião do Conselho de Fábrica. Que tem representantes de vários subsetores, 2 por cada turno de trabalho da fábrica, um da zeladoria, um da segurança mesmo, que são 11 guardas, um da administração e um dessa área de mobilização, que inclui a parte jurídica. Mas cada uma dessas pessoas mantém as suas funções na fábrica. E aí o Conselho de Fábrica funciona como uma organização igualitária aqui e tal, de poder de voto e de fala e tal. E tem as assembleias mensalmente, a Assembleia Geral da Fábrica, entendeu? Uma vez a 2 vezes por mês, uma Assembleia Geral. Então é discutido os problemas da fábrica, o que foi vendido, é passado tudo para nós. Nenhum valor social do trabalho, que consta na Constituição, ele está mais do que evidente aqui dentro, seja pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, 6 horas diárias, pela redução dos acidentes de trabalho, que desde a ocupação caíram drasticamente os números, seja pela própria relação humana, como já foi dito, entre os trabalhadores. Não dá para passar sufoco. É como eu falo na minha família, minha irmã, meu irmão, trabalho na Flasco e não posso chegar e falar assim, nunca faltou um arroz e um feijão na minha casa, jamais. Isso nunca faltou. Devido, assim, ao companheirismo dos trabalhadores daqui, né? De todos, sim, de todos, desde do escritório até a produção. Eu catava na rua, né? Essa casa na rua. Aí um dia eu estava passando, aí o Pedro parou, estava catando, né? Ele me perguntou se eu queria trabalhar aqui. Eu falei que sim. Está com 1 ano que eu estou aqui. Comecei aqui em 2008, a fábrica já era ocupada. Essa é uma das coisas que eu acho muito bom, porque é poder contratar depois da ocupação. Eu tive essa oportunidade. Eu tinha terminado de me formar em analista de sistemas e não fiz estágio, não tinha experiência, então para mim foi ótimo. Aqui a gente pode plantar uma árvore e ver que ela vai crescer, né? Isso é gostoso. E, tipo assim, a gente não tem aquela identidade de que se a pessoa não serve para aquilo, a gente manda embora, não. A gente acabou tendo um grande enfrentamento que resultou no que foi chamado aqui, que foi a intervenção, né? Foi uma decisão judicial que nomeia um interventor judicial. O interventor tenta vir aqui na Flasco
para assumir a fábrica e afastar o controle operário. No momento eu não estava na portaria, eu estava aqui para dentro da fábrica, e quando ele chegou no outro dia de manhã, que eu vi o pessoal correndo, que já estavam dando uns empurrão nele para lá, botando para fora da fábrica. Eu estava indo para lá quando eu vi o pessoal já empurrando ele lá para fora e botaram para fora da fábrica. Foi em segredo de justiça e não teve tempo de articular qualquer coisa. Acordamos de manhã com a fábrica invadida por 150 policiais federais. E quando ele entrou aqui, ele já foi dizendo que uma boa parte já estava demitido. Porque ele falou que se deixasse 20 funcionários, era aumentar a carga de trabalho e dava para produzir igual. Então é uma mera criminalização para tentar acabar. Na verdade, a gente fala de exemplo, não é porque a gente fala, não, nós estamos dando exemplo e tal. Mas fica claro, porque... Por que tem essa ofensiva para cima da gente? Porque eles não querem que isso seja um exemplo para ninguém, sabe? A sentença que o juiz dá, que nós fomos ter acesso somente depois, porque estava em segredo de justiça, ela é bastante pedagógica, porque ele vai elencar os pontos que faz com que tenha essa intervenção, os argumentos para fazer. E é um processo de 1998, uma dívida da gestão patronal, e nessa sentença ele vai fundamentar e ele coloca, vai indo primeiro, segundo, e daí no quinto ele fala, quinto e talvez mais importante argumento. Ao defender de forma intransigente os postos de trabalho, estar-se-ia desrespeitando o Estado democrático de direito. Imagina se a moda pega. E a gente brinca bastante com isso porque a gente fala, nós queremos justamente que a moda pegue. A luta da Flasco é manter a empresa aberta, né? A primeira coisa, o foco nosso é os postos de trabalho. Para que a gente mantenha esses postos de trabalho, a gente tem que ter uma briga diária. Então a gente tem que ocupar a fábrica, resistir contra os ataques que vierem e produzir. E isso significa retomar a produção sob o controle dos trabalhadores, manter a atividade industrial, porque se fecha, se para a produção, amanhã, no dia seguinte, a gente vai estar todo mundo desempregado. Então é muito mais difícil a gente lutar desempregado. A gente não tem ajuda financeira igual outras empresas têm. A gente tem que pagar a dívida anterior, que é o que acho que mais pesa. Se fosse dívida nossa, acho que a gente conseguiria. Os problemas da época patronal, que deixaram muitas dívidas, não só com o governo, mas também com diversos fornecedores. Como eles consultam e veem que a gente tem muitas dívidas, eles acabam não concedendo para a gente essa parte de financiamento. Hoje a gente acaba pagando tudo à vista, o que é muito difícil para a gente. Então a gente fala que é necessário transformar o débito existente de todo esse passivo em crédito e a fábrica ser reestatizada. Que ela seja pública, mas realmente pública, sabe? A fábrica aberta à população, tem muitos espaços que hoje a gente pode falar que era ocioso, porque a gente mesmo, que na marra, né, foi abrindo a porta da fábrica e foi arrumando os espaços, como galpões e tal, e outros espaços que tinham aqui que estava abandonado. E tem muita gente praticando várias atividades de cultura, esporte, e além de as pessoas terem a oportunidade de entrar na fábrica, conhecer. No início, a pauta reivindicatória era estatizar sob controle dos trabalhadores através do BNDES. O Lula, ele respondeu ao pessoal, uma menina que enviou uma pergunta para ele, né? E aí falou assim, não, porque estatizar é dividir o ônus, né, com a sociedade inteira. E não é justo que a dívida gerada pela patronal anterior, pela gestão anterior patronal, seja dividida com a sociedade. A gente continua buscando a estatização, mas agora com uma perspectiva de desapropriação da fábrica, do Estado tomar para si a fábrica e depois os trabalhadores controlarem ela. E a gente fica pensando, e se o Estado depois não dá para a gente continuar tocando a fábrica? É um risco que a gente vai correr. Muitas vezes tem uma briga
que vem de princípio teórico, entendeu? Não, estatização não, ou como é que vai estatizar e vai controle dos trabalhadores e tal. Agora, assim, controle dos trabalhadores não depende também de um decreto, depende de uma luta permanente, entendeu? Todos os outros artistas que vieram aí fazendo teatro, fazendo música, fazendo dança, fotografia, fazendo registro aí, filmando tudo, registrando tudo, certo? Vamos mostrar aí que existem outras maneiras da sociedade funcionar, sem ninguém explorando ninguém, entendeu? A situação está difícil, mas a luta continua, assim, e é bonita a luta da Flascor. Nós somos aqui uma família, né, praticamente, né? Então, estamos tudo ali unidos, né? E eu me sinto bem com todo mundo aqui. Toda fábrica que está em dificuldade, que o patrão não está dando conta do recado, deveria ser ocupada. Eu acho que eu só saio daqui com a chave. Eu só saio daqui quando ela fechar, que aí eu vou ajudar a levar a chave lá para a portaria, mas antes eu não saio não. Eu acho que não tem certo patrão, não. Não precisa patrão. Tá ótimo assim. Bom, a gente está aqui agora com os representantes da Flascor Fábrica Ocupada, o Alexandre Mandel, que é advogado da Flascor, e o Oswaldo da Costa Neto, que é da Comissão de Fábrica, é trabalhador da Flascor e membro da Comissão de Fábrica. Eu gostaria de agradecer a presença também do Carlos Fábio, conhecido como Índio, que é da CUT Regional de Campinas e do Sinergia, e o representante da CPFL, que nós convidamos também o representante da CPFL, está a caminho. Então, agora a gente vai assistir um vídeo falando do corte feito pela CPFL no dia 30 de março. De 2003, estamos com a luz cortada, sem produção, numa nova arbitrariedade da classe patronal que se utiliza da CPFL para fazer um corte de energia e impedir o funcionamento de uma fábrica sob controle operário. A cada dia que nós temos a fábrica parada, sem produção, os prejuízos são enormes. Se a gente calcular que a gente fatura 700 mil no mês, então a gente está 13 dias parados, a gente faz a conta da gravidade dessa medida unilateral. Nós estamos perdendo clientes, as dificuldades são enormes. Nós apresentamos para a CPFL uma série de contratos que nós já temos, de compras que já estão sendo antecipadas, mostrando que, inclusive, a gente tem as condições de garantias para a gente religar a energia e seguir a nossa produção e as negociações que a gente vem fazendo. Então, a situação, de fato, é muito difícil, mas a gente tem que pensar também no contexto de pensar o conjunto das medidas de ataques que os movimentos estão sofrendo, é porque quem detém o monopólio de toda a cadeia produtiva do ramo plástico é a multinacional Braskem. E a quem interessa também esmagar essa situação que vem resistindo, não só com experiência de luta, mas em termos econômicos. Mesmo que no nicho de mercado, numa proporção, a Flascor, ela está desde o início dos anos 80, no mercado, tem um conhecimento, tem um know-how, tem uma marca, e isso que eles querem tentar esmagar também. O apelo que nós fazemos à CPFL é que, do mesmo jeito que ela tem a CPFL Cultura, o Café Filosófico e se diz responsabilidade social, nós também temos aqui. A Fábrica de Cultura e Esporte tem inúmeras atividades de balé, de capoeira, de hip hop, peças teatrais, atividades circenses, atividades com bateria de música, inclusive aqui com esse cenário, com uma parceria com a Unicamp e com grupos de pesquisa, de teatro, do Instituto de Artes. As atividades é o que não faltam, e é na periferia que é atendido aqui a população mais carente, que não consegue ir na CPFL Cultura, que não consegue ir em outros espaços. Aqui nós temos a responsabilidade social direta, através de uma fábrica sob controle dos trabalhadores. E a partir do momento que a CPFL corta a energia e leva ao fechamento da Flascor, ela não está só prejudicando os atuais 56 trabalhadores, ela não está prejudicando só a questão de uma fábrica nas suas relações de trabalho nos últimos 13 anos e meio. Ela está prejudicando o conjunto das atividades que envolvem a população daqui da região, a comunidade, crianças e adolescentes que participam das atividades culturais, educacionais, de lazer, de formação que nós realizamos aqui. Então, o que a CPFL fala que faz de responsabilidade social, ela teria a oportunidade de mostrar uma efetiva responsabilidade social com uma fábrica que aí sim exerce um reconhecido papel social,
que é uma referência para todos os movimentos sociais, com a Fábrica de Cultura, com a Vila Operária, e o que ela está fazendo? Se ela se diz que é a responsabilidade social, ela não poderia estar fazendo isso com uma fábrica sob o controle dos trabalhadores e que tem um caráter social reconhecido internacionalmente. Nós já pagamos a dívida dos patrões em mais de 100 parcelas, nós quitamos, então a contradição é que na época do patrão, para pagar a dívida do patrão, pôde fazer o acordo, e agora não? Então a gente tem que entender que o nosso combate não é só contra a CPFL, para que ela religue, mas sim para combater a lógica patronal, os detentores do meio de produção, os diferentes setores da burguesia que querem ver o fechamento da fábrica, porque não são de demissões, de fechamento de fábricas, de crise econômica. Você ter uma fábrica sob controle operado, mesmo com todas as dificuldades, essa experiência tem que ser esmagada. Por isso que a gente faz esse chamado ao conjunto dos movimentos sociais, as entidades, o movimento operário de forma geral, para que a gente discuta o significado desse ataque à Flasco dentro dessa conjuntura de profundos ataques e retrocessos que nós estamos vivenciando. E é isso que precisa a CPFL entender e a gente voltar na mesa de negociações. Hashtag CPFL Religa a Luz. Hashtag Viva Flasco. Bom, eu vou passar a palavra então agora para o Ale Mandel, que é advogado da fábrica ocupada Flasco. Boa noite a todas e todos que estão presentes e estão acompanhando também pela TV Câmara. Essa iniciativa do mandato da vereadora Mariana Conte é bastante importante para os trabalhadores da fábrica ocupada Flasco, é fruto de um encaminhamento de uma atividade que nós tivemos no dia 8 de abril, em defesa da fábrica ocupada Flasco, resgatando todo o histórico, que aqui a gente passou rapidamente com o primeiro documentário, que é o Flasco a Fábrica, que conta um pouco o histórico da experiência da Flasco, e depois um segundo que foi feito de forma objetiva para essa situação que nós nos encontramos hoje, diante desse corte de energia da CPFL. Nós estivemos agora em reunião na CPFL, numa reunião que foi marcada para as 4 da tarde, com o claro objetivo de tentar inviabilizar essa atividade, para que a gente não viesse aqui. E nós nos dividimos, nós fomos com uma comissão de trabalhadores e de apoios, inclusive também aqui do mandato, representando lá, junto com outros vereadores de Campinas e de Sumaré, mas também, e os trabalhadores da Flasco, uma comissão foi para lá e a outra veio para cá, por a gente entender que a discussão permanece. E se a reunião fosse positiva, já no início, vai religar a energia, o nosso pedido era para que a CPFL viesse aqui e a gente conjuntamente apresentasse que houve uma composição entre a empresa a CPFL e a fábrica ocupada Flasco. Eu quero só destacar do que foi apresentado nos vídeos, aqui não dá tempo e não é o foco central para a gente resgatar todo o histórico da fábrica ocupada Flasco, mas é uma fábrica que está sob o controle dos trabalhadores, sob a gestão, legalmente, depois de uma caracterização do juiz como um abandono patronal, os trabalhadores ocuparam a fábrica para defender os seus postos de trabalho, seus direitos, seus empregos. E, com muita luta, a gente, desde o dia 12 de junho de 2003, vem exercendo essa atividade industrial sem um patrão, sem a lógica patronal, e a gente vem tocando a fábrica. A fábrica, quando ela é ocupada, ela tem uma dívida de uns R$700 mil, que com juros e multa vai culminar no valor de R$1 milhão, dívidas patronais, e que os trabalhadores fizeram um acordo com a CPFL e pagamos. Nós já fizemos 4 grandes acordos com a CPFL, e toda vez que nós assumimos um compromisso, nós conseguimos lograr e concluir e pagar todo esse acordo. Isso é uma contradição que a CPFL agora apresenta, porque nós somos bons pagadores de acordos, honramos todos os compromissos que foram feitos. E quando era dívida patronal, que a fábrica poderia ter fechado, ter decretado falência, a CPFL não ia recuperar esse valor, ela fez o acordo.
e agora, sob a gestão dos trabalhadores, ela não quer fazer o acordo nas condições que foram feitas anteriores. No segundo semestre do ano passado, verificando a situação de crise econômica que estava em todo o país, a Flasco, obviamente, também passa por isso. Ela é uma fábrica que produz tambores e bombonas plásticas, e que, nessa cadeia produtiva, tivemos clientes que fecharam, tivemos diminuição de pedidos, tivemos dificuldades maiores para comprar matéria-prima, ficou mais cara, e etc. E nesse cenário, nessa situação, o que a gente verificou é que a gente ia ter uma dificuldade para cumprir o efetivo pagamento da conta do mês, mais os acordos que nós tínhamos, e nós combinamos, então, de fazer nós procuramos a CPFL para fazer uma composição e para fazer os pagamentos das dívidas. Nesse momento, o que a CPFL fez foi, ela ameaça novamente com corte, a gente realiza um ato público, e em outubro a gente consegue uma composição com a CPFL, onde concentra-se, isso se comprova nas atas de reuniões, trocas de e-mails, e nós vimos que, concretamente, a CPFL buscou essa negociação, só que, no meio dessa negociação, ela simplesmente rompe e realiza, no dia 28 de março, um corte de energia de forma unilateral, rompendo as negociações, com a dívida, então, de R$ 1.600.000 em negociação, discutindo parcelamento. Então, estava se é 120, 100 parcelas, 150 parcelas, quanto por mês a gente conseguiria pagar, todas essas negociações que a gente vinha apresentando. No entanto, ela decide de forma unilateral, da forma mais agressiva que a gente já teve, e que faz fruto dessa conjuntura de entender, porque foi, inclusive, acompanhado o caminhão da CPFL com o caminhão da Polícia Militar, da Polícia Civil, que deveriam estar exercendo outras tarefas, né, e defender uma empresa privada em relação a uma fábrica que tem, judicialmente, o reconhecimento de um caráter social, fora os reconhecimentos de apoio de movimentos sociais, espaços acadêmicos, que reconhecem o significado de uma fábrica que está sob o controle dos trabalhadores. De forma bem concreta, nós apresentamos com o corte, nós denunciamos que foi esse corte unilateral. Eles nos enganaram, porque no dia 14 de março a gente faz uma reunião com encaminhamento para a reunião do dia 21, a gente chega para o dia 21 de março para a reunião, eles falam, não, fica tranquilo, semana que vem a gente faz uma outra reunião, e eles fazem uma reunião no dia 22, sem a nossa presença, só a interna entre a CPFL, eles enviam um documento depois, no dia 28, comunicando já com o corte, sem qualquer possibilidade de defesa e de argumentação que a gente já vinha tendo nas negociações. Então, eles rasgam essa negociação. Nós explicamos que é verdade, nós reconhecemos essa dívida de R$ 1.600.000, entendendo que ela é dívida da gestão dos trabalhadores, tem, né, a questão temporal, mas ela é resultado de anos de a gente pagar as dívidas patronais. Mas nós podemos fazer esse pagamento nos termos que a gente vem apresentando, parcelar e fazer o acordo. No entanto, a CPFL, que vinha negociando e discutindo qual era a porcentagem, qual era o valor, ela rompe isso. A segunda coisa, que é verdade, tendo uma dívida, a CPFL, né, ela tem toda a regulação da ANEEL, ela pode, juridicamente, ir lá e cortar. Ela pode, mas tem procedimento. Então, se ela está no meio de uma negociação, e isso se comprova nas atas de reuniões e nas trocas de e-mail, ela não poderia fazer da forma como ela fez. Então, a gente lamenta profundamente uma empresa que diz ter responsabilidade social, que tem CPFL Cultura, que diz prezar pelos seus trabalhadores. Está aqui um representante do Sinergia para dizer como que as condições de trabalho na empresa CPFL. Nós temos o CPFL Cultura, que é um espaço muito importante da cultura, mas é feito com isenção fiscal e com dinheiro da Lei Rouanet, e num espaço elitizado aqui de Campinas, sendo que a fábrica ocupada Flasco, ela tem o seu espaço também da fábrica de cultura e esportes, levando a cultura para a periferia. Ela descaracteriza isso, ela também rasga o papel social, porque é uma empresa que deveria ter uma concepção de que ela presta um serviço público, é um direito social, um direito à energia, e que é uma fábrica que, como eu disse, tem o caráter alimentar conforme decisões judiciais. Então, dessa forma, esse espaço é importante para ajudar a denunciar
essa agressividade cometida e que nós não podemos pensar que são duas empresas, dois CNPJs. É um CNPJ de uma empresa que presta um serviço público, que é a energia, e que deveria combater toda a lógica de mercantilização, mas que tem, por exemplo, com o Hopi Hari, 66 milhões a dívida. Com a MAB, que houve um processo até de ocupação por parte dos trabalhadores, que tomou conhecimento de muita gente, é 3,5 milhões. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas, como é feito, para não citar outros exemplos. A CPFL é uma das grandes devedoras de impostos, a CPFL é uma das grandes devedoras do BNDES, e ela tem adotado essa política de cada vez mais fortalecer a lógica de corte, mas sem pensar o caráter social da fábrica que está gerando emprego, ainda mais numa fábrica ocupada como a Flasco. Então, a gente vem aqui repudiar frontalmente a atitude da CPFL, seguiremos com as nossas batalhas, com os nossos meios de combater essa prática adotada por essa empresa, e contamos com o apoio de toda a comunidade daqui de Campinas e região. Nós fizemos uma audiência pública na última quarta-feira, na Comissão de Direitos Humanos de Sumaré, e hoje estamos aqui nesta casa, fazendo a discussão para que a população compreenda e se solidarize. É dessa forma, então, que eu agradeço à vereadora Mariana Conte pela iniciativa aqui de fazer essa atividade, e que a gente pense em alguns encaminhamentos comuns, né? Já foi feito pelo próprio mandato, ofícios, questionando, cobrando. Lamentavelmente, eles, apesar de dizer que viriam, não vieram, e eu acho que a gente deve, pelo menos, também encaminhar que a gente faça uma outra atividade como essa, para que eles venham aqui e se expliquem, porque eu concluo com isso, que o princípio da isonomia que eles tanto falam é tratar desigualmente os desiguais. E o CNPJ da Flasco, Indústria de Embalagens Limitada, a empresa que a gente fatura, é a empresa com CNPJ, mas a gestão é sob o controle dos trabalhadores através de uma associação sem fins lucrativos. Então, é esse apelo que a gente faz, agradece, e em nome dos trabalhadores da Fábrica Ocupada Flasco, junto com o Shaolin, aqui, membro do Conselho de Fábrica, a gente agradece e pede a solidariedade e apoio de todos. Obrigado. Obrigada, Lê. Eu acredito que é importante as questões que o Ale coloca, ainda mais no momento de crise econômica, que tem aumentado o número de desempregados no Brasil. É muito importante a resistência da fábrica ocupada, que está resistindo contra um aumento ainda maior do número de desempregados, né? Então, agora nós vamos ouvir o Shaolin, o Oswaldo da Costa Neto, conhecido como Shaolin, para falar um pouquinho em nome dos trabalhadores da fábrica ocupada. Bom, pessoal, boa noite, acho que boa noite, né? Acho que boa tarde ou boa noite. Como o Alexandre já explicou, a situação da empresa Flasco, que é sob controle dos trabalhadores há 14 anos. Nós estávamos, sim, com a luz atrasada, mas estávamos com um processo de negociação já por alguns meses. Eu acredito que a CPFL agiu de má fé, sim, com os trabalhadores da Flasco, porque quando você está com um processo de negociação, ela não cumpriu com aquele dever de negociação que sempre nós negociamos com a CPFL, e sempre pagamos os acordos. Estamos passando por um momento de crise no Brasil, e imagina vocês uma empresa que é sob controle dos trabalhadores, quando os trabalhadores assumem a gestão da empresa porque o patrão abandonou aquela empresa. Isso quer dizer o quê? Que é uma empresa que ela já vem com problemas da época da patronal. O patrão saiu fora, deixou uma dívida monstruosa lá. Essa dívida, nós, trabalhadores da Flasco, já quitamos ela, sim. Tem um pouco dessa dívida, que é o que juntou com essa dívida hoje, que chega esse montante de 1.600.000, que eles falam que é, porque, na verdade, a dívida é 600 mil reais. Só que eles colocam tanto juro sobre juro, não sei o quê, que chega nesse montante. Ela agiu, sim, de má fé conosco. Pagamos, acho que mais ou menos umas 100 e quantas parcelas, ali, daquela dívida antiga do patrão, que quitamos ela no ano passado. 100 parcelas, eu sei que pagamos mais de 1 milhão, que era uma dívida patronal, quitamos ela o ano passado. Aí tentamos renegociar essa dívida de hoje de 600 mil, que eles colocam aqueles juros deles lá, sobre juros, que dá esse montante, que eu acho que isso deveria ter até uma lei para corrigir, porque como pode um juro ser tão monstro
sendo que o juro de uma poupança, de um investimento que você faz, não chega a tamanha quantidade de grana. Cortaram a nossa luz, vai fazer acho que uns 24, 25 dias hoje, eu não 28 faz um mês já? Já vai fazer um mês. Eu acredito ainda que esse corte da luz da CPFL, eu acho que tem algo ainda por trás disso, porque não é possível. Sempre a gente negociou com eles, sempre pagamos a conta. É claro que temos essa dívida, sim, não sonegamos de pagar. Agora, com a luz cortada, é que eles não vão receber. Tem o Hop Harry, que deve 66 milhões de luz, de energia para a CPFL. Por que não vão lá cortar? A MAB é vizinha nossa lá. Eu estive dentro da MAB quando os trabalhadores estavam lá ocupados. Fiz uma assembleia lá com os trabalhadores. Participei de uma assembleia com os trabalhadores da MAB. A MAB estava no escuro. Deve, acho que uns 6 milhões de energia. Foram lá, ligaram a luz da MAB. Agora, o que está por trás da CPFL para fazer isso com os trabalhadores da Flascor? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para a própria CPFL, porque somos sabedores de que ela deve milhões e milhões e milhões de impostos para o governo federal, deve milhões para o BNDES, entendeu? É uma empresa multinacional, que nem são brasileiros, chineses, agora esses malditos chegam aqui no Brasil, fazem uma sacanagem dessa com os trabalhadores brasileiros. Será que não existe um órgão, que, sei lá, procura o Conselho de Fábrica, que vá na Flascor, veja a nossa situação. Acho que alguém tem que nos ajudar. Inclusive, estou aqui hoje participando dessa audiência pública aqui na Câmara de Campinas. Eu gostaria até de agradecer a vereadora, Mariana, nisso, né? Te parabenizar pela tua atitude. Sei que você é uma vereadora que faz parte também do movimento de luta, sempre está com a galera de luta, mas o problema da CPFL, eu acho que, não sei, acredito eu que tem algo por trás disso aí, porque não é possível. Não é possível, porque a gente nunca deixou de pagar, agora eles não vão receber, porque a fábrica está desligada. Não avisaram no momento de cortar a luz, os trabalhadores tudo nas máquinas trabalhando, o cara chegou lá, cortou a luz, em tempo de acontecer um acidente com o trabalhador. Mas é aquela coisa, se a máquina estourasse lá e morresse, seria só um peão de fábrica. Para um monstro que é a CPFL, não ia dar nada. Ia ser só tipo, foi um peãozinho lá que morreu. Não era o filho de um dono, de um dos sócios da CPFL. Ou filho de um dos donos, de uns políticos poderosos que a gente tem no Brasil. Tipo de um Temer da vida, que é quem está acabando com esse Brasil. Que eu acho que tem alguma coisa grande, Mariana, por trás disso aí. Porque não é possível. É inacreditável. Estava sendo negociado. Estava tendo uma negociação muito bem feita, sendo discutido ali. E de uma hora para outra os caras chegam lá, não avisa, chega e corta a luz. Tá bom, gente. Obrigado. Não vou encerrar por aqui, porque é mais ou menos isso que tem que falar. E só queria pedir o apoio de todos vocês que puderem ajudar a gente com a solidariedade, sei lá, mandando um e-mail lá para a CPFL. Eu sei que é difícil. Seria uma formiga lutando com um elefante, mas, felizmente, o Brasil é isso. Bom, eu agradeço a presença do Alemandel, do Oswaldo, do Shaolin. Eu acredito que é muito importante a gente dar visibilidade para essas questões, que a gente faça esse debate na sociedade. Eu gostaria de agradecer a presença também do Pedro Alen Santinho, que é presidente da Comissão de Fábrica da Flascor, e do Gabriel Martins Furquim, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas. E lembrando que nós convidamos o representante da CPFL, o José Nanini. Eles disseram que vinham, mas não vieram. Lamento que eles não tenham vindo, mas eu acredito que a gente pode fazer uma atividade com mais tempo para que a gente discuta isso, né? Gostaria de agradecer a presença aqui do vereador Pedro Tourinho, que estava na reunião, inclusive, na CPFL, e eu acho que do vereador
Ailton da Farmácia, do vereador Felipe Marchesi. Gostaria de agradecer a presença de vocês e que a gente possa aí encaminhar daqui um debate com mais tempo, de forma mais ampla, para que a gente possa, inclusive, ouvir os representantes da CPFL, porque eu acho que esse é um debate necessário a ser feito, ainda mais num contexto tão grave no Brasil, um contexto de crise econômica, que o desemprego vem afetando os trabalhadores, que vem afetando as atividades econômicas do país. Então, é isso. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo pela TV Câmara Campinas a primeira parte presidida pela vereadora Mariana Conte, que falou sobre o corte de luz na empresa Flasco. Só lembrando que logo mais às 6 da tarde você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara a 23ª reunião ordinária. TV Câmara Campinas.